Estamos de volta com o Guerra e Paz. Germano, temos assistido às reportagens do enviado especial do NAU ao Kurdistão iraquiano, que nos tem mostrado até como os americanos depositavam, não sei se depositam ainda, mas depositavam pelo menos uma certa esperança de que os curdos assumissem a ofensiva terrestre e lutassem pelo regime iraniano. E isso até explica aquele mapa que nos vais mostrar agora, que são, no fundo, as nações por onde os milhões e milhões de curdos estão espalhados, porque é um povo, de facto, de milhões, mas que não tem o seu próprio país. É verdade, é, como diz o título, é claramente a maior nação sem Estado do mundo. E é já um clássico, Pedro, explicarmos, quando vem uma guerra no Médio Oriente em que os americanos estão metidos, explicar porque é que estamos a falar dos curdos. Porquê? Porque nesta fase de não se querer tropas no terreno, usa-se as tropas no terreno naquela região, usa-se os curdos para fazer o trabalho que quem está a atacar à distância não quer fazer. Isso aconteceu há uma década e pouco na coligação internacional liderada pelos Estados Unidos na altura de Obama contra o Daesh, no Iraque e na Síria. Foi através de bombardeamentos aéreos, os Estados Unidos lideraram uma coligação com vários países e em que os curdos participaram também como a força terrestre. Depois veio Trump e deixou-os à sua sorte na questão dos curdos que estavam entre a Síria e a Turquia e entregou a questão a Erdogan. Ora, o que vemos aqui neste mapa particularmente feliz é para percebermos. Os curdos são no total quase 40 milhões, 30 e tal 40 milhões, e como aqui a preto vemos, a preto enfim, se houvesse um Kurdistão país, era este. É a área ele não que existe. O povo curdo ocupa atualmente. Exatamente. Em termos de área e em população, claramente a parte mais importante são os curdos na Turquia. Sabemos que é uma questão importante, um problema complicado para Erdogan, que tem a questão do PKK, que foi considerada uma organização terrorista na Turquia. Ora, aqui na Turquia são 15 milhões. No Irão, o Kurdistão iraniano, que é esta parte aqui, na parte noroeste do Irão, são 8 milhões e é muito do que estamos a falar das tais forças que a CIA estaria a preparar já há alguns meses contra o regime iraniano. Seriam estas, muitas delas recuaram até para o Iraque. Muitas delas recuaram para o Iraque. Há aqui no Iraque também 6 milhões e na Síria menos 3 milhões. Ora, o que vemos é que nesta parte, então, vês tanto na região fronteiriça do Iraque como no Irão, forças curdas que aparentemente nesta fase os Estados Unidos não estão a conseguir criar essa coligação com eles para, enfim, serem a força terrestre, digamos, desta operação. Vamos ver se eles vão ganhar ou não uma outra importância se esta guerra continuar, e infelizmente acho que vai continuar. O receio é também de que os curdos de repente se possam tornar aqui carne para canhão, certo, numa ofensiva desejada pelos norte-americanos. Já ontem tínhamos alertado para o risco que se corre aqui neste ponto, já iremos explicar. Para já, aqui é o Estreito de Hormuz, onde se vivem as complicações com a travessia de navios. Esta noite há inclusivamente notícias de um novo ataque sobre um petroleiro, e a pergunta é que este problema pode ser ainda muito maior se os Houthis do Iémen, que são aliados dos iranianos, decidirem fechar este ponto aqui em baixo de acesso ao Mar Vermelho e, por isso, acesso ao Canal do Suez. É verdade, não há ainda uma resposta clara porque é que isso ainda não aconteceu. Será que, tal como aconteceu com o Hamas na Palestina e com o Hezbollah em Israel, o Hezbollah no Líbano, em que Israel está a atacá-los, será que os Houthis que participaram ativamente, perturbando aqui a navegação do Mar Vermelho, aqui temos a conferência do Mar Vermelho com o Mar Arábico, neste Golfo de Aden, em que há o tal estreito de Bab al-Mandeb, quase tão importante como o Estreito de Hormuz. Porque é que os Houthis, desta vez, ao contrário do que aconteceu após 7 de outubro de 2023, não estão a perturbar a navegação e não estão a dar sinais de vida? Será que estão a deixar protagonismo à questão de Hormuz e, uma vez resolvendo a questão de Hormuz, vão aparecer? Não sabemos. Será que estão já mais fragilizados? O data que existe aponta para que não estão tão fragilizados como estiveram o Hamas e o Hezbollah, porque também não foram alvo diretamente de uma guerra tão Podem estar a guardar-se para outra altura. Podem estar. Mas se isso acontecer, a navegação vai ter de recuperar o caminho de Vasco da Gama para a Índia, do Cabo da Boa Esperança. E só para explicar o que estás a dizer, se, como estas linhas vermelhas mostram, é uma volta grande, mas será a solução mais imediata na região
para contornar Hormuz é a questão do Iémen. Também está interessado aqui Bab al-Mandeb, não vemos no mapa, mas tinham que ir muito abaixo ao Cabo da Boa Esperança, que é o que estás a dizer, e portanto estamos a falar, em termos de navegação, uma diferença de 2 semanas à volta disso. Isso é muitíssimo significativo para entregas de produtos, custos de navegação e, portanto, custos nos consumidores internacionais. Lembramos que há menos de... Foi por aí há 4, 5 anos, houve um navio que ficou atravessado precisamente um canal de Suez, impedindo durante mais de uma semana a navegação entre esta parte do mundo e o Mediterrâneo, e foi um problema muito grande para a navegação comercial, porque teve precisamente de fazer a outra rota pela costa ocidental africana para chegar à Europa. Deixa-me só dizer uma última coisa, para olhando para o mapa, que é muito significativo. Se aqui o Estreito de Hormuz, como temos explicado, afeta todos os países praticamente aqui do Golfo, e muito o Irão, naturalmente, há sem dúvida, este mapa é muito claro a mostrar isso, um país que é afetado nas 2 dimensões, Hormuz e Bab el-Mandeb, que é a Arábia Saudita. E, portanto, uma das coisas que temos que ver a longo prazo nesta crise é se vai haver ou não verdadeiramente uma relação, uma tentativa de negociação direta a partir de certo ponto entre Riad e Teherão. Nas últimas horas não houve negociação nenhuma, foram mísseis balísticos do Irão para Riad. Sim, e que provocaram também 4 feridos na capital saudita. Vamos para outra imagem e com aquela que é, no fundo, a pergunta não de $1 milhão, mas de milhares de milhões de dólares. Como é que se vai libertar o Estreito de Hormuz desta situação que se vive agora? Chamo só a atenção, há aqui um problema entre o título e a imagem que não batem, mas queria só que se conseguissem resolver isso. Agora avança só, por favor, no próximo. Pronto, este é o que está correto, mas só o anterior. Pronto, vamos focar-nos neste mapa, esquecendo aqui o título. Eu vou pôr-me à frente disso. Tenho que olhar para ele, agora fiquei um bocado confuso. No fundo é como libertar, ou é como solucionar este problema da navegação no Estreito de Hormuz. Para já tem sido impossível, ainda há pouco falávamos que só certos navios de certos países, mediante as condições que estão a ser colocadas pelo Irão, é que o Irão deixa que esses navios façam esse percurso, e eles têm feito até um percurso singular, porque depois são obrigados a encostarem-se exatamente junto à costa iraniana para que possam ser aí identificados pelos iranianos e não sejam alvo de ataques e tenham, de facto, a via verde, a luz verde para passarem. Mas há, de facto, este problema enorme para a economia mundial nesta altura, até porque têm sido sucessivos os casos de navios que não são apenas petroleiros, são navios mercantes e que têm sido atacados pelo poder de fogo dos iranianos. É verdade, e esta carta, esta representação, tem aqui um dado interessante que vamos já a seguir falar com o general Isidro Moraes Pereira, que é uma das questões que está agora a levantar, que é se destroyers, portanto, contra-torpedeiros como este, o ISS Michael Murphy, o Spruance, o Peterson, por acaso o que está a caminho é o Tripoli, se este tipo de missões de escolta com este tipo de ou fragatas ou destroyers poderão, de algum modo, fazer uma missão de segurança e de libertação, digamos assim, de navegação do Estreito de Hormuz. É a grande questão a colocar. Vamos ver que tipo de soluções pode haver e até que tipo de moeda de troca pode Trump estar a tentar preparar. É algo que não dá para esperar muito, porque cada dia que passa com esta questão não resolvida mostra 2 coisas, Pedro. Mostra a incapacidade de Trump de resolver a questão e aquilo que eu estava a dizer no início do programa, uma espécie de ascendente do parceiro supostamente mais fraco que é Israel nesta questão, no processo de decisão, e naturalmente mostra que sim, esta será uma questão de consequências a longo prazo para as economias. E depois temos este problema, que não apontaste aqui, mas que são as ameaças iranianas referidas neste gráfico, além dos drones. É que o Irão tem centenas de mini-submarinos e não se sabe muito bem onde eles andam, porque para qualquer exército o mais difícil de detectar é a presença precisamente de um submarino, e depois tem também múltiplas lanchas que têm sido até responsáveis por estes ataques no Estreito de Hormuz, e ainda os milhares de minas que compraram à Coreia do Norte, que podem ser colocadas de várias maneiras, e em muitos casos também é difícil detectá-las, porque algumas são minas que são submersivas
e, portanto, estão debaixo de água. Vamos olhar agora, já temos aqui levantado o véu sobre esta imagem, Vladimir Putin, e um relatório que diz que a Rússia é capaz de rearmar-se para atacar a NATO. O que é que isto quer dizer? Bom, é mais um, infelizmente. É um relatório que, neste caso, alemão, mas que bate certo com os relatórios dos serviços secretos dinamarqueses, militares secretos dinamarqueses, alemães, polacos, também norte-americanos, agora que já não são conhecidos, porque a administração não deixa revelá-los, mas continuam a ser produzidos do ponto de vista de intelligence, e que apontam para que a Rússia está a ganhar tempo, e agora ainda por cima com uma receita reforçada, para se preparar, chegar o momento para poder atacar um país NATO. Estamos a falar de um país báltico, caso os bálticos não se reforcem a tempo, nomeadamente em duas coisas. Na questão das brigadas de dissuasão, e a Alemanha está a fazer um trabalho muito significativo, nomeadamente na Lituânia, e sobretudo na questão, que há pouco falávamos das antiaéreas, falávamos na questão da Turquia, mas tem que ser reforçado também, drones e mísseis, também no leste da Europa. O que é que esta guerra do Irão mostrou? Lembrou-nos a crise dos drones russos e da assimetria, em que tu disparavas antimíssil, cada um a custar 2 ou 3 milhões, sim, para drones que custam poucos milhares de dólares. 40 mil dólares. Pronto. E isto está a acontecer também com os países do Golfo, e daí a presença ucraniana. E neste caso o que está a acontecer, vamos ver se a tempo, está a haver parcerias Ucrânia-Roménia, Ucrânia-Polónia. Ainda ontem Zelensky recordou isso quando foi ao Reino Unido, que está a mandar também os seus especialistas agora para os países do Golfo. Vamos conseguir ou não fazer a dissuasão a tempo? E mais uma vez, não é porque estamos a falar há tanto tempo do Irão que estamos a esquecer esta questão. As coisas estão ligadas. Estamos numa fase em que as autocracias, neste momento de queda da ordem internacional, usam a seu bel prazer e os seus interesses a força, de modo a aproveitando a falta de dissuasão dos outros. Putin está a fazer isso há 4 anos na Ucrânia. Vamos ver o que é que Xi vai fazer em Taiwan. E, noutra medida, Netanyahu e Trump está a fazer no Irão. E os ventos sopram de feição para Vladimir Putin, já sabemos, com esta questão do preço do petróleo, a Rússia tem ganhado milhares de milhões de euros com os quais não contaria se não fosse exatamente este conflito. Vamos ver um vídeo, porque nos Estados Unidos já começou o chamado passa-culpas com Donald Trump a dizer que afinal havia responsáveis na sua administração que esses sim é que achavam que o Irão era uma verdadeira ameaça para o mundo e ele, não, eram outros. Vamos ver. Approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. Ele é que é o presidente, ele é que decide. Mas foi ele... Foi o Exat e o Rubio e o Jared, ou seja, o Kushner, é que lhe disseram, e baseado nisso é que ele decidiu. E, portanto, é um presidente dos Estados Unidos que ele é que manda, mas, na verdade, a responsabilidade nunca é dele. A culpa é dos outros. É dos outros. Donald Trump, que fez do preço da gasolina o seu cavalo de batalha eleitoral, foi uma das principais bandeiras, porque ele queria pôr o preço do galão da gasolina abaixo dos $2 e veja-se, Germano, está agora a caminho dos 4. Está a caminho dos 4, está com os 3,67. E vamos ver, em 2024 na campanha dizia, vou baixar os preços da energia, como te dizias, abaixo dos 2. Pedia que tirassem a frase de baixo, por favor, para vermos o que diz na última. Pois, em 2026, neste momento, o que ele diz é, se os preços subirem por causa da guerra, subiram. Sim, e já estão a subir, de facto, como bem disse, já estão quase nos 4. Ainda ontem eu falava porque para este conflito do Irão, a Rússia fez uma espécie de desenho como se fosse já um mediador de paz para solucionar este grande problema que temos em mãos, e Moscou queria até garantias de segurança para o Irão, algo que a Rússia, como sabemos, em relação à Ucrânia, nem quer ouvir falar. Mas não era sobre isso que me queria referir, era sobre a honestidade dos russos, segundo Steve Witkoff, o enviado especial de Donald Trump para qualquer questão que surja relacionada com paz e que acredita piamente na palavra de Vladimir Putin. Sempre. Witkoff, que já vai na 9ª vez que foi a Moscovo, ele diz que os russos disseram que não estão a partilhar informação com os iranianos,
e, portanto, vamos acreditar na sua palavra. Já percebemos que o Witkoff acredita muito na palavra de Putin. Já agora, outra informação, falei muito de Tulsi Gabbard, que desmentiu Trump hoje no Congresso, no Senado, na questão dos iranianos não enriquecerem o urânio. Posso dizer outra coisa, um alto responsável de segurança nacional americano, desmentiu este senhor e disse que, no âmbito das negociações, os iranianos, poucos dias antes da guerra, tinham apresentado uma proposta bastante aceitável aos americanos. Foi o enviado do Reino Unido que foi portanto, uma espécie de observador presente dessas negociações, e ele até achava que o Irão e os Estados Unidos iam chegar a um acordo dali a dias. Sim, e eu vou-te ser franco Mas começou a guerra. Com a franqueza e a assertividade com que falamos com os nossos espectadores. Fico até um pouco perplexo, quando vejo algumas análises aqui em Portugal a darem como certo e a comprarem muito facilmente a narrativa da administração de Trump, que não havia outra hipótese, porque os iranianos não estavam a ceder nada e não havia nenhuma hipótese, e as negociações já tinham acabado. Já que tinham acabado porque eles já tinham decidido avançar para a guerra. Não é? E, portanto, eu não estou a defender o lado iraniano, estou só a dizer que a tese de que era inevitável avançar para a guerra não é verdade. Os Estados Unidos e Israel, que decidiram envolver-se em conjunto nesta ação militar sobre o Irão, é verdade que sempre tiveram uma aliança estreita, mas nas administrações Trump deixou de ser estreita para ser, na prática, colada. E este grafismo explica-nos isso precisamente com os anos em que Israel foi conseguindo sempre avanços, mais alguma coisa, e que eram anos de Trump. Vem desde o primeiro mandato. Aquele ano de 2018 é o ano, a meio do primeiro mandato de Trump, em que Trump rasga o acordo nuclear feito por Obama, e a partir daí isto parece uma lista de compras de supermercado. É a longa wish list, a lista de desejos de Netanyahu com Trump. Neste caso, compras já feitas. Compras já feitas. E, portanto, é o reforço da ideia inicial que eu comecei o programa. É uma relação... Olha, isto é uma guerra assimétrica. É uma relação assimétrica. O parceiro supostamente menos poderoso, Israel, está a mandar no parceiro mais poderoso, Estados Unidos. Porquê? Porque o parceiro mais poderoso, Estados Unidos, tem um presidente incompetente. Trazes mais uma imagem. Esta é sobre os pontos quentes do conflito, onde Israel e os Estados Unidos têm atacado, e o Irão, por sua vez, tem também respondido. E, de facto, neste mapa percebe-se o espalhamento, a forma espalhada como o Irão tem agido. Eu penso que até, e deve ter sido a única intervenção dos Houthis do Iémen, até o Djibouti já foi atacado. Sim, o Djibouti, como sabes, é um ponto muito importante na costa, no Índico, onde há base chinesa e há bases americanas. É um de choke points, estamos a falar em choke points, de pontos de estrangulamento, Hormuz e Bab el-Mandeb. Sim, o Djibouti também é. O que vemos aqui muito rapidamente é a vermelha, então, são os ataques americanos-israelitas em solo iraniano, e ali israelitas também no Líbano, e a amarelo as retaliações iranianas nos países do Golfo e também em Israel. Posso dizer que a mancha vermelha tenderá a aumentar a norte, onde não havia tantos ataques no Irão. Onde se iniciaram esta noite. Precisamente. Para quem acompanha a política americana de perto, há uma história intrigante. Ela está, em parte, relacionada também com este conflito. O que é que aconteceu a Tucker Carlson, que era um dos maiores propagandistas da cartilha, um cartilheiro, como se chama aqui na gíria futebolística, do Make America Great Again, do MAGA, e que de repente parece ter caído em desgraça pela sua proximidade à Rússia e também ao Irão. Ele próprio teceu comentários nos últimos dias a dizer que para as pessoas não ficarem surpreendidas se ele for detido pela CIA nos próximos dias. Sim, ele diz que a CIA lhe anda a ver as mensagens. Não faço ideia se é verdade ou não, pode também ser, ele também é um bocado, não é flaxeiro, mas só para perceber o contexto, o Tucker Carlson é a par da Megyn Kelly, da Marjorie Taylor Greene e agora do Joe Kent, que se demitiu ontem, diretor de contra-terrorismo, e que estive a ler com mais pormenor. Eram os grandes apoiantes de Trump. Sim, eram dos grandes apoiantes de Trump, aqueles que foram consistentes na questão, não queremos guerras, sobretudo não queremos uma guerra ao Irão, queremos que seja coerente com o prometido de não fazer uma guerra ao Irão. Como eu já disse, são minoria no MAGA, porque não deixam de ser uma elite no MAGA. A não elite do MAGA, 80% a 90%, passou de repente de não querer bombardear o Irão para querer bombardear o Irão porque deixou de ter cabeça própria e segue o guru cegamente. É isso que está a passar, eu lamento falar assim, mas é o que se está a passar. Tucker Carlson foi
tem feito algumas entrevistas, foi muito claro, nomeadamente com o Mike Huckabee, mostrei essas imagens antes da guerra, quando o Mike Huckabee veio com a conversa que há um direito bíblico de Israel de ficar com aquilo tudo, que é tudo grande Israel, e ele contestou aquilo completamente. E Trump já reagiu, como faz sempre, também disse a Joe Kent que era um fraco, não é? Estava há bocado a dizer-te, estive a ler sobre o Joe Kent. E é uma história muito impressionante, ele esteve 11 vezes em missão, esteve na primeira guerra do Iraque, perdeu a mulher, chamada Shannon, na Síria, era uma militar americana na Síria, e claramente disse que Trump está a trair o MAGA e está a fazer um favor a Israel. E Trump reage, chamou-lhe fraco, não é? E que sempre foi fraco na segurança nacional. E sobre Tucker Carlson, diz que ele já não é MAGA e o Tucker não é esperto o suficiente para perceber o que é o MAGA country. Os Estados Unidos, na voz do próprio Donald Trump, tinham admitido que neste conflito iriam perder militares. As baixas que iam crescer com o desenrolar da guerra. Como é que estão nesta altura as contas entre mortos e feridos? Quantos militares é que os Estados Unidos já perderam? 13 mortos confirmados. É verdade que nenhum deles decorrente diretamente por exemplo, não houve nenhum avião americano abatido diretamente do Irão, houve por outras situações, nomeadamente por antiaéreas de Kuwait, no caso mais concreto. Houve também aquele avião de reabastecimento. Sim. O número de feridos já estará acima dos 200 e, acima de tudo, já 7 países na região em que há soldados americanos feridos, o que dá conta também do número de bases americanas na região. Vamos ainda falar da Ucrânia para constatar uma evidência de que a União Europeia, contas feitas neste último ano e meio, enfim, os Estados Unidos fecharam a torneira por completo no apoio à Ucrânia e já deu muito mais à Ucrânia do que os Estados Unidos. Muito mais, não é mais, é muito mais. Quase metade da ajuda neste momento à Ucrânia vem da União Europeia, dos Estados Unidos é pouco mais de 1/3 e de outros, Canadá, Austrália, Japão, cerca de 17%. Este número, a percentagem azul tenderá a aumentar e, sobretudo, a percentagem vermelha tenderá a reduzir. Recordo que essa percentagem decorre apenas do cumulativo de 22 para 25. A partir de 25 deixou de haver ajuda americana. Vamos regressar à política americana. A opinião sobre Stephen Miller, uma das figuras mais controversas da Casa Branca e com quem poucos políticos, até do Partido Republicano, se querem relacionar nesta altura. Sim, é o coração negro da administração. Quem diz isso é o governador Gavin Newsom, que tem sido uma espécie de líder da oposição democrata a Donald Trump. Vamos ver o que é que ele diz sobre Stephen Miller. That if it were up to you, you would say, removing this person helps the country the most. The dark heart of the administration, period, full stop, is one man, Stephen Miller. The darkest of the dark hearts. What specifically, and because of his policy on the... E que era preciso, o país ficava mais seguro se fosse removido da administração. É uma espécie de cabeça de extrema-direita supremacista branco e que também já agora se tornou de repente também um grande apoiante desta guerra. Quem os viu e quem os vê, já aqui falámos de Tucker Carlson, ex-grande apoiante, um dos maiores de Donald Trump, um propagandista das teorias do Make America Great Again. Agora, já aqui a referiste, Megyn Kelly era uma pivô da Fox News, também envolvida nestas guerras internas americanas, chama vilão ao senador Lindsey Graham. Lindsey Graham é o grande promotor desta guerra, o que há mais tempo estava a exigi-la, e Megyn Kelly, um pouco dentro do que Tucker Carlson estava a dizer, diz que isso ele tornou-se, vamos ouvir. I think he's taking it very seriously. However, one of the main people in his ear seems to think it's like a game, and that is Lindsey Graham, who is a villain in this whole thing, a villain. Listen to him over the weekend. He is frothing at the mouth on Fox Business Sunday. I think it's 3 or 4, Deb. You play the right one. Israel and the United States, you just wait to see what comes in the next 2 weeks. The next 2 weeks meaning what? We're going to blow the hell out of these people. He's jubilant. A Megyn Kelly está a acusar o senador Graham de com júbilo e de ter, enfim, de tirar prazer e alegria da forma de estar a anunciar que iam rebentar com os iranianos. Graham disse coisas deste género. E ele respondeu. Muito bem.
Vamos só, antes de iniciarmos a conversa desta noite com o Major-General Isidro Moraes Pereira, a recordar as últimas imagens e também aquilo que está a acontecer com, neste momento, uma grande barragem, uma nova vaga de mísseis enviados pelo Irão em direção a Israel e que provocaram vítimas esta noite. Pelo menos 5 mortos, um morto em Israel e 4 mulheres que faleceram na Cisjordânia. Vamos recuperar algumas das imagens que temos recebido esta noite, precisamente desses ataques que vamos passar a ver. Segundo o Times of Israel, o homem que faleceu no centro de Israel foi atingido por fragmentos de um míssil. Sabemos que o Irão tem utilizado, sobretudo de há uma semana para cá, com maior frequência os mísseis munidos de munições, passando aqui o pleonasmo de munições de fragmento, e, portanto, foi atingido por um desses fragmentos, um homem na casa dos 30 anos, estrangeiro, trabalhador em Israel, imigrante, portanto, e que foi vítima em Moshav Adanim, mesmo no centro de Israel. Quanto às 4 mulheres, acabaram por falecer também atingidas por fragmentos de um míssil, mas perto da cidade de Hebron, na Cisjordânia. Vamos continuar a acompanhar também tudo aquilo que for acontecendo de mais importante para ir dando conta destes factos da noite aos nossos espectadores.